Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, deste dia em que celebramos São Pio X, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 20 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando do reino de Deus. Jesus conta uma parábola. Conta para quem? Jesus disse aos seus discípulos. Jesus está falando para os de Gaza. Jesus está falando para os seus discípulos. E Jesus compara o reino dos céus a quê? A história de um patrão que sai de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha, depois sai às 9, sai às 12, sai às 15 e por fim sai às 17 horas. Com os primeiros, ele combina uma moeda de prata. Para os outros, ele diz: pagarei o que for justo. São contratados para quê, amados e amadas de Deus? Para trabalhar na vinha do Senhor, para trabalhar na sua vinha. A imagem da vinha significou Israel. A imagem da vinha significa a igreja. A imagem da vinha aqui significa o reino de Deus. A imagem da vinha aqui significa a plantação do Senhor, a plantação do Senhor que é a igreja, a plantação do Senhor que é o mundo, a plantação do Senhor. E o Senhor contrata trabalhadores durante todo o dia para trabalhar na sua vinha. Ao final do dia, chama o administrador e pede que o administrador acerte as contas. Acerte as contas a começar dos últimos. Vieram então aqueles que tinham sido contratados às 17 horas e recebem uma moeda de prata. Por fim, chegam aqueles que tinham trabalhado durante todo o dia.
pensam que iam receber mais, mas também eles recebem uma moeda de prata. E então um deles reclama contra o patrão, dizendo: esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. E qual é a resposta do patrão? O patrão vai responder: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Amados e amadas de Deus, a lógica de Deus. A lógica de Deus não é a lógica do mérito. A lógica de Deus é a lógica da gratuidade. A lógica de Deus é a lógica do amor. Por isso, aqueles últimos, aqueles que foram contratados às 17 horas, recebem o mesmo que aqueles que trabalharam todo o dia. Porque assim é a lógica de Deus. A lógica de Deus é a lógica da gratuidade. A lógica de Deus é a lógica do amor. Deus é um Pai bom, Deus é um Pai misericordioso, que dá àqueles que foram contratados por último a mesma paga que aqueles que foram contratados na primeira hora. Podemos talvez nos perguntar, mas Deus não está sendo justo? Ou melhor, não está sendo injusto? Não, porque a sua lógica é a da gratuidade, a sua lógica é a lógica do amor. Nós não merecemos nada. Diante de Deus, tudo é gratuidade, tudo é amor. Que essa parábola nos ajude a entrarmos na dinâmica do reino de Deus. Que essa parábola nos ajude a percebermos que Deus é um Pai misericordioso, que Deus é um Pai que ama, que Deus é um Pai que distribui gratuitamente, sem mérito nenhum da nossa parte, os seus dons, os seus benefícios. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.